Você sabia que a árvore de Natal foi criada por um grande santo da Igreja Católica e um grande pró-vida? Pois é. Hoje é dia 1º de dezembro de 2024 e é o primeiro domingo do Advento, o dia em que tradicionalmente a gente monta a nossa árvore de Natal. O dia que, para mim, por exemplo, pelo menos, é um dia muito afetivo, porque me recorda a minha infância, enquanto eu, que gostava muito de desembolar fios, ficava desembolando aqueles pisca-piscas que tem aquela estrelinha de plástico que, se você pisasse em cima, era pelo menos 2 pontos nos pés que você deveria tomar. E o meu pai me colocava justamente para ficar desembolando os pisca-piscas, né? Enfim, e como é uma data muito alegre, muito comemorativa, eu pelo menos gosto muito de iluminar a casa, de enfeitar a casa para fazer com que o povo saiba que nesta casa tem uma família cristã. Esta casa está preparando os caminhos para a chegada do Senhor, né? E aí eu queria contar para vocês como é que surge essa história da árvore de Natal, de onde que surge isso? Bom, que a gente sabe que o pinheiro é uma árvore que resiste ao frio, as suas folhas nunca ficam secas, né? Mesmo no inverno mais rigoroso, o pinheiro permanece firme, forte e com as suas folhinhas bem minúsculas, mas verdes ainda, por mais frio que esteja. E como é que a gente começou essa tradição? Lá pelos anos de 720, 723, um grande santo da Igreja Católica chamado São Bonifácio foi enviado pelo Papa para evangelizar os povos celtas que viviam na região da Germânia, no norte da Germânia. E naquela região, próxima a Fritzlar, ele encontrou muitos povos que faziam adoração de árvores. E essas árvores estavam todas atreladas a deuses pagãos. Uma delas era chamada de a árvore de Thor, o carvalho de Thor, para ser mais exato. E nesta árvore eram feitos sacrifícios humanos para o falso deus Thor, né? E o que acontece? São Bonifácio, ao ficar sabendo, na véspera de Natal, que naquela árvore haveria o sacrifício de um bebê, ele correu até o local e fez umas reprimendas ao povo que estava lá, né? Como aquele era o carvalho de Thor, e aquele carvalho era o local onde ia ser sacrificado, o carrasco segurava um martelo, e ele ia dar uma martelada na cabeça do bebê para entregar esse bebê a Thor. Se aquele bebê fosse aceito, cairia um raio sobre aquele local e Thor teria aceito o sacrifício da vida daquele bebê. E aí São Bonifácio, sabendo daquele horror, correu até o local e não permitiu que isso acontecesse. Ele falou, eu vou ler para vocês aqui, isso está na biografia escrita por Wilibaldo, que era o contemporâneo de São Bonifácio. Eu vou ler para vocês um trechinho do que está escrito na biografia. Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta é a noite em que nasceu o Cristo, o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldur, maior que Odin, o sábio, mais gentil que Freia, a boa. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes em vão, é a morte. No profundo das sombras de Niflheim, ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. E o carrasco, ele ainda tentou bater com o martelo na cabeça do bebê, mas São Bonifácio empunhou o seu báculo de bispo na direção do martelo, e o martelo se desfez em 1000 pedaços. Então, ele pegou um machado que estava ali perto, e numa machadada só, ele derrubou aquele carvalho. E conta-se a lenda que, quando ele derrubou o carvalho, a árvore se dividiu em 4 pedaços. E no meio daquela árvore surgiu uma nova arvorezinha. Essa arvorezinha saiu dali e começou a crescer
um pequeno pinheirinho no meio do carvalho. E aí ele disse, fez um outro discurso que eu quero ler para vocês aqui também. Esta arvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nesta noite a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz, é o sinal de uma vida sem fim, porque suas folhas são sempre verdes. Olhai a sua ponta voltada para o céu. O seu formato representa a Santíssima Trindade. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. Ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. Então, olha que beleza de história, né? A árvore de Natal representa esse Cristo, mas um Cristo que mais uma vez salvou a vida de uma criança inocente. São Bonifácio conseguiu, agindo como um grande pró-vida, como muitos pró-vidas agem hoje, entrando em hospitais, em maternidades, salvando a vida de bebês, batizando bebês. Que nesse primeiro domingo do Advento a gente tenha a plena convicção de que vale a pena defender a vida. Que Cristo, a nossa vida, nasça também nos nossos corações, tomando lugar desse carvalho que a gente pode ter dentro da gente, um carvalho da idolatria, um carvalho do amor próprio, um carvalho da vaidade, do egoísmo, do desespero, da falta de fé, e que Cristo nasça no lugar do carvalho, um pinheirinho dentro de cada coração, de cada um de nós. Deus abençoe você.